Não, agora deixa eu falar um negócio pra vocês, né? Que foi uma das coisas que eu trabalhei na terapia hoje. Eu tô na fase do quase, né? No quase viralizei o perfil, no quase tô ganhando comissão como no meu serviço de afiliado, como eu quero, do quase conseguir passar nos concursos. É tudo no quase, entendeu? E eu não cheguei lá. Tipo assim, ó. Eu não fui mal nos concursos, mas eu só quase passei, eu não passei. Eu comecei a faturar como afiliada, né? Com o meu trabalho de afiliada na internet. Mas eu ainda não tô faturando o que eu quero. Enfim. A vida se tornou um quase, né? Mas tá bom, que significa que eu tô no meio do caminho. Falta só o resto. Ah, tá louco. Não é fácil aguentar essa fase do quase. Quando eu tinha 20 anos, acho que era 20 ou 21 anos, que eu decidi, né, que eu ia usar a minha fase dos 20 e poucos pra testar, fazer faculdade, testar várias coisas, enfim. Que quem me acompanha aqui faz tempo, que eu sempre postei, né? Eu acho que desde os meus 20 seguidores eu já postava todo dia um monte. E eu dizia, não, eu vou usar a fase dos 20 e poucos, que muitos usam, né? Muitos dizem, usa pra festa, usa pra aproveitar. Eu não gosto de festa, nunca gostei de festa, enfim, não é a minha vibe. Então eu decidi usar a fase dos 20 e poucos pra produzir, pra aprender, pra errar. Só que eu não imaginava que eu ia errar tanto, entendeu? Tipo assim, na verdade, assim, eu queria usar pra errar, né, pra aprender. Só que eu não queria, na verdade, errar. Eu queria, tipo, acertar de início, entendeu? Ficar milionária com o primeiro vídeo que eu gravasse. Mas a gente sabe que não é assim, entende? Só que agora que eu tô com 27, né, que já tá acabando a minha fase dos 20 e poucos, que tá acabando, né, a fase dos 20 e poucos, como eu mencionei ali no story anterior, eu já tô com uma certa reflexão. Pera, tá, tudo bem, eu aproveitei bem essa fase, eu já empreendi em várias coisas, já tô na segunda, me formei, já tô na segunda graduação, trabalho, aprendi como pegar serviço, né, que me dá mais estabilidade, né, como o processo seletivo, que é o que eu trabalho atualmente. Que pra mim eu não sabia como. Às vezes parece uma coisa tão simples pra algumas pessoas, mas que pra outras que não conhecem não sabem, entendeu? Como que eu poderia, sem informação, ganhar melhor do que o mercado de trabalho e folgar sábado e domingo? Pra mim era uma realidade diferente. Pra outras pessoas pode ser o óbvio, entende? Então, assim, tem várias coisas que eu aprendi nessa fase dos 20 e poucos, né? Como, por exemplo, fazer concurso, não sabia também. Então, assim, eu realmente comecei a vida sem saber nada, aprendendo nessa fase dos 20 e poucos. E agora que tá acabando, eu já me sinto deslocada. Abri empresa, abri loja física, enfim, gente, aprendi muita coisa, eu fiz muita coisa. A parte da contabilidade toda da empresa eu fazia. Claro, agora sim, agora eu faço ciências contábeis, né? Eu finalizei a administração, eu tenho a base, mas quando eu iniciei eu não tinha base nenhuma, era tudo do achismo. A única coisa que eu tinha base administrativa era do curso que eu fiz de auxiliar administrativo com 16 anos e o de gestão empresarial que eu fiz mas eu fiz junto quando eu comecei a empreender. Eu tinha 20 anos, 21. Enfim, mas era só o que eu tinha de base, não era uma faculdade. Então, assim, foi tudo estudando e colocando em prática. Era meio óbvio que eu ia acabar errando, né? Porque é normal, assim que a gente aprende. E agora, né, eu tô trabalhando na questão de que eu tenho que sair do quase. Agora tá na hora de... Já dei o ponto de partida, já tô no meio, mas eu já tenho que ir em direção, né, ao sucesso. Quando eu comecei a postar na internet, quando eu comecei a ideia de vender, postar para vender, enfim, assim, recém estava iniciando esse mercado de trabalho, né? As pessoas estavam se adaptando, por exemplo, a comprar na Shopee, por exemplo, tem várias redes sociais que você pode vender, era tudo um universo que recém tava começando, o pessoal tava recém iniciando, né? Então, tipo assim, eu não me cobro muito de ter já aprendi tudo isso numa vez só, até porque tá atualizando todo dia. Hoje em dia tá muito mais fácil trabalhar com a internet, muito, muito mais fácil. Quem iniciou lá no início da internet, né? E agora que tá agora, né, na evolução, sabe que agora tá, meu Deus do céu, se fosse assim fácil lá no início, claro que agora eu tenho um conhecimento, talvez por isso que eu acho muito fácil agora ganhar dinheiro com a internet. Mas realmente tá mais fácil. E outra, tem vídeos explicando de graça como trabalhar. Não é mais um mercado novo, né? E é isso. Vocês imaginam que antes levava horas pra fazer um post, pra criar uma legenda ou algo do tipo, né? Agora tem inteligência artificial que faz em menos de 2 minutos.
Ela te dá a ideia, ela te dá a legenda. É só, claro, tu só tem que saber formular o que tu quer, né? Tem que jogar enfim, tem que saber ali. Mas, tipo assim, pra gente que sempre trabalhou com a internet, que sabe como criar um post do zero, isso aí não é nada. É assim, olha, eu tô. Cada dia que passa que eu estudo mais sobre inteligência artificial, que eu tô usando as ferramentas, que eu tô entrando pra esse mundo novo, eu fico surpresa, eu fico, meu Deus, que evolução, que, que ferramenta pra facilitar a vida, sabe? Nossa, nem se compara. Na época que eu comecei a empreender, eu lembro que eu comecei com uma amiga minha, né? Vocês lembram da história, enfim. Nem lembro se tem no perfil, uma hora, quem sabe eu gravo de novo, mas e tal. A gente comprou uma lista de fornecedores, a gente mandava mensagem para cada fornecedor para conseguir. Hoje em dia tu consegue fornecedor. Claro, tá, tudo bem que eu entendo que tudo é questão de tu aprender, né? Uma pessoa que nunca viu não vai saber com essa facilidade, mas pra mim, hoje em dia, achar um fornecedor que eu quero é muito fácil. Imagina eu pegar. A gente era uma lista, eu tenho salva a lista aqui, sério, uma lista gigante, eu mandando mensagem pra cada fornecedor pra conseguir fornecedores. Recém tava iniciando o mundo de fornecedores de maquiagem, né? Que na época eu era maquiagem, enfim, depois sex shop, depois lingerie. Eu tive que ir atrás, foi muito trabalhoso, foi meses pra conseguir aprender a comprar. Aprender a comprar, aprender a precificar, aprender a enviar por correio. Não, aprender a gerar link, aprender a montar uma loja virtual, tudo eu sei fazer, né? Agora eu não tenho a minha loja virtual porque eu optei por não. Porque agora eu tô com outro sistema que eu até vou comentar isso aqui com vocês. Mas, nossa, eu fiquei meses, foi 4 meses pra montar minha primeira loja virtual, pra conseguir aprender de como que eu colocava o produto lá, como que eu gerava o link, como que eu fazia o banner. Nossa, eu lembro, né, que função. Imagina o tempo que eu perdia. Hoje em dia, se eu for fazer, é muito mais rápido, muito mais prático, né? Nossa, como pode evoluir, né? Então é isso, né? Por isso que eu tenho certeza que eu tô no meio caminho e eu vou chegar no sucesso, né? Porque eu já passei a parte difícil, né?